Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje eu pedi para o nosso setor de análise separar três ações que são boas pagadoras de dividendo, que têm se destacado aí pelos seus dividend yields mais elevados, tá? Vou deixar para vocês aqui o cupom, o Restart, que dá 20% de desconto na compra dos nossos produtos, lembrando que no final do vídeo eu volto para falar a respeito deles, tá? Lembro também, para quem não é inscrito, se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar, e para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fique à vontade. O pessoal encaminhou, como eu comentei, três ações que tiveram dividend yields destacados aí nos últimos 12 meses, lembrando que o dividend yield correlaciona o preço de mercado com o que a empresa pagou de dividendos. Então, são os dividendos pagos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço atual da ação. Lembrando, né, pessoal, é importante que a gente nunca use esse indicador isoladamente, porque às vezes os lucros podem inclusive ser inflados, né, por algum item não recorrente. Por exemplo, a empresa vendeu um terreno, né, vendeu uma participação numa outra companhia, que é uma coisa que não é recorrente, e aquilo acaba inflando o resultado em um determinado período. Claro que isso não é ruim, né, a empresa ter resultados não recorrentes, mas a gente não pode perpetuar e achar que isso sempre vai acontecer. Então o pessoal encaminhou aqui três empresas, duas que nós falamos pouco aí desses últimos meses, a EMAI e a Aura, e a outra é a Bradespar, aqui a BRAP3, que tem um dividend yield na casa de 8,62. Então a primeira da lista é a Empresa Metropolitana de Águas e Energia, a EMAI, que foi constituída em 1996, desculpa, depois de uma cisão da Eletropaulo. Ela está com dividend yield aí na casa de 13% nos últimos 12 meses, e a empresa opera um sistema hídrico e gerador de energia elétrica localizado na região metropolitana de São Paulo, no Médio Tietê e no Vale do Rio Paraíba do Sul. Tá? Esse sistema é constituído por reservatórios, canais, usinas e estruturas associadas, com operação voltada para o aproveitamento das águas superficiais, né? Aquela água que vem da chuva, e a busca pelo aproveitamento múltiplo de recursos hídricos disponíveis. Tá? Com isso, eles conseguem promover geração de energia, o controle de cheias e o fornecimento de água bruta para abastecimento público. Né? Além disso, eles possuem termoelétricas, sendo uma delas a gás, né, de Piratininga, inaugurada em 1956. Essa hidrelétrica foi arrendada à Petrobras até 2025. Então, é um setor que tem boa previsibilidade e também é um bom pagador de dividendos. Hoje, quando a gente olha a participação acionária da EMAI, a gente vai ver que a Fazenda do Estado de São Paulo tem quase 98% das ações ON, dá em torno de 39% do total. A Eletrobras tem em torno de 64,8% das ações PN. Então, é uma ação que tem um free float baixo, né? Já que a maior parte das ações ON estão com a Fazenda e a maior parte das ações PN estão com a Eletrobras. Lembrando que recentemente a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo contratou o Banco Fator para estudar a viabilidade da venda da sua participação, né? O que na prática é significar uma privatização aí da EMAI. A empresa divulgou resultados muito fortes no ano passado, a receita líquida se manteve estável, mas operacionalmente na parte de custos e despesas a empresa conseguiu se ajustar, e o lucro líquido subiu bem também, saindo de 92 para 198 milhões de reais. É uma small cap, tá, pessoal? Inclusive, a gente tem posição aqui na EMAI através de um fundo small cap que nós recomendamos, né? É uma empresa que tem uma situação de caixa bastante tranquila, inclusive eles têm dívida líquida negativa em torno de 450 milhões de reais, né? E, inclusive, eles recentemente fizeram um pagamento, uma quitação antecipada de uma dívida de um empréstimo junto ao BNDES. No ano passado, as ações subiram cerca de 110% e nos últimos 12 meses sobem em torno de 150%. Então, uma small cap, né, bem interessante para vocês ficarem de olho. E, como eu comentei, um ativo aí com a possibilidade de ser privatizado. Nós temos aqui a Bradespar, BRAP3, com dividend yield de 8,62%. A Bradespar foi criada em 2000, né, através de uma cisão do Bradesco. O Bradesco tinha alguns investimentos em empresas não financeiras e esses investimentos foram transferidos para a Bradespar lá em 2000. Tá? Eles chegaram a ter outras participações na carteira, como o CPFL, como a própria CSN, mas hoje o que a Bradespar tem em carteira é Vale.
são ações da Vale. Eles têm em torno aí de 5% do capital votante da Vale. E existe um desconto de holding bem interessante. Quando a gente pega a participação que a Bradespar tem na Vale, que seria a carteira da Bradespar, elas valem menos do que o valor de mercado da Bradespar. Hoje esse desconto está na casa de 25%. Claro que não é à toa que existe esse desconto, né? Tem riscos e se justifica por alguns imbrólios aí antigos, inclusive desde a época lá da privatização da Vale. Tá? O principal desses rolos, vamos dizer assim, né, envolve um processo aí de 1,4 bilhão que a Bradespar teria que pagar à Litel. Inclusive agora no início do ano nós tivemos uma decisão na Justiça que decidiu, né, que a Bradespar teria que pagar esse 1,4 bilhão para a Litel. Lembrando que a Litel é formada pelos fundos de pensão Previ, Petros, Funcep e Funcesp, e esse valor ainda não considera correção monetária. Né? Em 2018, a Litel e a Bradespar pagaram 2,8 bilhões, cada um pagou metade desse valor, para encerrar algumas disputas ainda da década passada com a Electron, que foi o veículo de investimento do Opportunity da Vale. Né? O Opportunity ainda na época aqui com o Daniel Dantas, né? Que era meio que um Darth Vader do mercado. Desde então, os fundos tentam receber o que pagaram de volta, porque eles alegaram que a Bradespar fechou esse acordo com a Electron sem um conhecimento com a Litel. Tá? Então, hoje teria esse passivo, 1,4 bi sem correção. Tá? Isso ainda deve se estender pelo menos aí uns 2, 3 anos na justiça. Tá? Mas hoje seria o risco. E se a gente considerar esse 1,4 bilhão e esse desconto ainda que tem, hoje seria mais interessante comprar a Vale através da Bradespar do que efetivamente diretamente pela Vale. Tá? Em termos de resultado, no ano passado, como a Vale divulgou resultados fortes, a Bradespar acabou fechando aí 2020 com um lucro de 1,4 bilhão e também zerou as suas dívidas. Né? Eles tinham dívidas, acabou zerando tudo e hoje ainda tem um caixa aí de 62 milhões de reais. Assim como as ações da Vale, as da Bradespar subiram bem no ano passado, subiram cerca de 73% e em 12 meses sobem mais de 160%. Tá? Então, outro ativo que vale a pena ficar de olho para quem gosta de dividendos da Bradespar. Claro, né, tem que ver sempre essa questão do risco desses embrólios jurídicos aí mais antigos. E outra ação mais nova na Bolsa, né, pessoal, a Aura, né, uma empresa que iniciou suas atividades em 1946. O nome Aura mesmo, ela começou a ter só a partir de 2007, um ano após a empresa abrir capital na Bolsa de Valores de Toronto, no Canadá. A Aura é uma empresa de produção de ouro e cobre, focada no desenvolvimento de operações de projeto de tamanho intermediário nas Américas. Tá? Hoje, em torno de 23% da receita é cobre, né? E em torno aí de 77% da receita vem de ouro. Tá? Aí quando a gente pega por país, né, seria 10% Estados Unidos, 26% Brasil, 32% no México e 32% da produção em Honduras. Tá? Essa expectativa da diversificação de receitas esse ano. A empresa tem um potencial muito interessante de crescimento. Né? Essa expansão ela vai ser guiada tanto de forma orgânica, através do aumento natural de produção das minas que ela já tem, né? Inclusive tem uma mina que tem 2 minas bloqueadas e uma mina que eles não estão operando nesse momento, né? Então isso deve acabar ajudando em termos de produção. E como eles têm uma posição de caixa bem tranquila, aí certamente eles podem fazer algumas aquisições aí nos próximos anos. Lembrando que até 2024 a intenção da empresa é pelo menos dobrar a capacidade produtiva. É outra small cap, né, pessoal? Vale em torno aí de 4,2 bilhões de reais em bolsa. É outra empresa que tem uma situação financeira muito tranquila, né? Tem dívida líquida negativa de 247 milhões de reais. E outra companhia que divulgou ótimos resultados também em 2020. Né? Inclusive, no quarto trimestre, as receitas subiram 44%, isso em dólar. O EBITDA, né, subiu 86%, o lucro líquido subiu 93%, chegando a 57 milhões, e o ROI pulou para quase 27% em dólar. Né? Lembrando que eles anunciaram recentemente um pagamento gordo de dividendos de 83 centavos de dólar, que vai ser pago ainda no mês de abril, tá? até o dia 17. E é um tipo de negócio interessante, já que normalmente eles têm os custos locais e a receita em dólar. Tá? Esse tipo de negócio aí faz todo sentido a gente ter em carteira. Tá? Como eu comentei, é uma empresa mais nova,
ela abriu capital na bolsa em julho do ano passado e de lá para cá as ações aí sobem cerca de 30%. Então, boas pagadoras de dividendo aqui, pessoal, o EMAI, Bradespar e a Aura. Lembrando que nós temos entre os nossos produtos uma carteira de dividendos, inclusive é uma das carteiras mais rentáveis aí do Brasil, pelo menos daquelas que a gente acompanha. Teve um fundo de investimento só que de 2018 para cá subiu mais do que a nossa carteira de dividendos, é um fundo que nós recomendamos, só que é um fundo que tem resgate em D30 e não paga dividendos na conta, né? Ele subiu em torno de 106% no período, enquanto a nossa carteira subiu em torno de 105%, o Ibovespa 59%. Nós pegamos aqui 3 dos principais fundos de dividendos do Brasil, né, a nossa carteira rentabilizando praticamente mais do que o dobro aí desses outros fundos, né? Lembrando que nós temos ativos do exterior também na nossa carteira de dividendos, temos empresas que já pagam bons dividendos e empresas que têm a perspectiva de pagar bons dividendos no futuro. Esse mix acaba deixando a carteira interessante, já que ela tem bons proventos e também a gente consegue surfar em boas valorizações, tá? Então, esse tipo de carteira que faz parte do nosso produto Invista em Ações, que são as recomendações de longo prazo, small caps, internacional, crescimento e assim por diante. Nós temos o produto Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento mais fundos imobiliários, o Carteiras Capitalizo, que é renda fixa, o Top Fundos, o Invista em Ações, a carteira de criptoativos mais as carteiras diversificadas, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e de curto prazo, tem recomendações de day trade, swing trade, long short, opções, milho, boi e mais as recomendações do Invista em Ações e o Capitalismo Completo, que são todos os nossos produtos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem dar uma ligada para a gente, 463-9127. Quem preferir pode mandar um e-mail para o contato@capitalismo.com.br ou então clicar aqui no link da descrição, onde vai estar o nosso contato do WhatsApp. Vocês podem mandar um áudio, pode mandar uma mensagem, que com certeza aí a gente vai atender todo mundo com a maior satisfação. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos e até mais.